No Max Vendas, você consegue gerir equipe, você consegue gerir suas vendas e gerir tudo que você tem a pagar e a receber dentro do modo financeiro. Aqui em dashboard financeiro, você tem as principais informações, como as vendas a receber. Daniel, por que aqui tá as vendas a receber? Se você lembra daquilo que eu expliquei lá no começo? Que enquanto você não confirma que recebeu a venda, ainda fica a receber, fica em pendente. Ela só transforma em recebido quando você dá o aceite em contas a receber. Lembrando que é sempre no mês subsequente. Quando você vem aqui e dá o aceite que você recebeu a comissão, é que ela sai de a receber para recebido. E aqui fica o total que você vendeu, independente se você já recebeu ou não recebeu. Quando você transforma essa venda em recebido, ela não se apaga mais. Você pode até apagar aqui, mas ela fica registrada que você recebeu. Você só tem como apagar a partir do momento que você ainda não recebeu essa venda. Você tem como cancelar a partir do momento que você não recebeu o Pix dessa venda ou não recebeu essa venda lá no seu painel, lá no seu ali no seu banco, enfim. Então aqui em dashboard financeiro, a gente tem o resumo de tudo. Custos, custos a receber e a pagar, a distribuição de despesas. Até então a gente só tem despesa de folha de pagamento, mas a gente tem como adicionar aluguel, água, energia, as férias, custos com obra, custos com compra de computadores, celulares, o que você quiser. Equipes mais lucrativas e os vendedores mais eficientes, receita que você já recebeu, a, a, a comissão da empresa. Aqui é um dado muito importante. Vocês se recordam que lá em configuração de sistema, você configura se você recebe uma porcentagem das vendas ou se você recebe o valor total das suas vendas. Vamos colocar que você recebe 10% das vendas que você faz, que você é um corretor de imóveis. Você vende um apartamento de 500 mil, mas você não recebe os 500 mil, você recebe 10% desses 500 mil. Então aqui, por mais que você vendeu os 500 mil e pode estar aqui em vendas, que você vendeu os 500 mil, em painel financeiro, aqui em comissão da empresa, você só vai estar calculando os 10% que você vai receber desses 500 mil. Aqui tá sendo calculado o total, porque em configuração de empresa, eu coloquei que a gente recebia tudo que a gente vende, a gente recebe. Só que você tem como fazer a configuração do jeito que você quiser. Aqui você tem a folha de pagamento, salários mais as comissões a pagar. Você tem a comissão da equipe, né, a comissão pendente da área da equipe. Você tem os custos fixos, você tem os custos os variáveis, você tem o custo com as mídias, com tráfego pago, com blogueira, com influencer, com qualquer mídia que seja que gere um custo. E aqui você tem o resumo do seu período, total de custos, total de receita que você já recebeu, o total de dinheiro que entrou na sua empresa e a sua margem. Custos são todos os custos que você tem aqui dentro. Folha de pagamento, comissão, custos fixos, custos variáveis, mídia, e aí ele faz um cálculo para você de tudo que entra e de tudo que sai. Ele te dá a sua margem, ele dá a sua margem e o resultado líquido da sua operação. Aqui é o dashboard, acho que eu deixei muito claro, certo? E se você quiser atualizar em tempo real, ele já atualiza em tempo real, mas se você quiser atualizar, só clicar aqui em atualizar. Aqui você tem como fazer os comparativos de todos os meses, das equipes, dos vendedores em si. Aqui em despesas, a gente tem como cadastrar
as nossas despesas, custos fixos, custos variáveis, a mídia de tráfego pago, entre outras coisas. Aqui os maiores custos, hoje o nosso maior custo é o pagamento de folha e comissão do vendedor João Silva. Então eu não diria que é um custo, mas ele entra como um custo para você ter, você ter aqui noção qual é o ranking dos seus maiores custos que você tem, se é com aluguel, se é com funcionários, se é com despesas fixas, com despesas variáveis. Aqui a gente tem, os custos fixos, que eu posso vir aqui e adicionar um custo fixo, vamos colocar aqui aluguel. Muito simples adicionar, você vai colocar aluguel, aqui você vai ver a categoria, tem aluguel, salários, internet e telefone, o software assinaturas, salário CLT, a prestação de serviço, benefícios, aluguel em si, as ferramentas e outros, certo? Quando eu coloco em outros, eu venho aqui e coloco o que é esse outro. Quando eu coloco aluguel, eu não preciso colocar aqui o que é esse outro. O valor desse aluguel, vamos colocar aqui o escritório custa R$ 10.000, a data de vencimento do aluguel, vamos colocar que vence todo dia 10 do mês subsequente. Eu coloco que ele tem uma recorrência que todo mês ele vai vencer, então a recorrência dele é mensal. Eu coloco se tem alguma equipe responsável por, por esse aluguel, se tem algum vendedor responsável por esse aluguel, se tem algum gestor responsável por, 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 por esse aluguel. Clico e salvo. Salvei, a gente criou a despesa fixa aqui dentro do nosso sistema. Só que ele cria para o mês subsequente. Lembra que é sempre para o mês subsequente. Se for uma coisa para a gente pagar, por exemplo, amanhã, aí aqui em nova despesa, você tem que colocar a data de vencimento para amanhã. Aí automaticamente vai entrar no seu mês que você está. Mas senão ele sempre entra no mês subsequente. Aí tem aqui o custo fixo, que são as remunerações. Cada funcionário tem o seu valor fixo a receber e o aluguel. Aqui tá a pagar, porque até agora a gente não pagou nada. Mas vamos dar um pequeno exemplo, que a gente já pagou um salário adiantado. Quando a gente paga um salário adiantado, vem aqui em pagar, já pagou, aqui já contabiliza que pagou e já sai aqui em apagar. Já foi pago o salário de Ricardo Silva. Quando Ricardo Silva entrar no painel dele de vendedor, já vai mostrar para ele que o salário dele já foi pago e que ele tem a receber talvez as comissões, mas o salário já foi pago. Em atrasos é tudo que passou aqui da data de vencimento e eu não paguei. Então vai ficar aqui em atraso para você ter uma noção se tem alguma coisa atrasada, quanto que está atrasado, enfim. Custos variáveis, por exemplo, a comissão de um líder é um custo variável, ele nem sempre entra. Então aqui já tem aqui a comissão de um líder de equipe, certo? Daniel, o que é essa comissão de líder de equipe? Calma que a gente já vai explicar em gestão de equipe. Porque um líder, vamos supor que você cria a equipe 1. Nessa equipe 1 tem 10 membros e um líder. O líder, ele não vai vender, ele só vai liderar os vendedores. Logo, ele não recebe a comissão da venda em si do cliente, ele vai receber a comissão em cima do total que a sua equipe fizer. Eu tenho como configurar o porcentagem da comissão ou se é uma comissão de um valor fixo e aqui dentro entra como um custo variável. E a folha de pagamento de todos os funcionários. Aqui tá os vencimentos, certo? Vamos colocar que todo mundo recebe de dia 5/2. Eu tenho como também programar o recebimento dele para depois do que eu coloquei aqui ou talvez antes. Eu tenho como também, já colocar que eu já paguei o valor, ou eu tenho como colocar que eu vou pagar dia tal. Ou eu tenho como também colocar que eu vou atrasar esse pagamento dessa pessoa. Certo? Então aqui vocês têm como criar as despesas, custos fixos ou variáveis, selecionar
o que é, a a categoria, o valor, a data que esse custo, que essa despesa ela vai vencer, se é recorrente, se é mensal, se é semanal, se é diário ou se é só uma vez, o responsável, se não tem responsável, se você que é o gestor é o responsável, você não seleciona nada, nem aqui em gestor, porque já está selecionado que é você, e clica aqui em salvar. Em contas a receber, aqui a gente sempre coloca, sempre é um mês subsequente, aqui a gente vai controlar as vendas que nós temos para receber. Aqui é um exemplo de uma venda já recebida, já foi recebida essa venda. Para mim receber uma próxima venda, é só clicar aqui, que automaticamente o sistema já calcula, ele já tira aqui o total que eu tenho, a receber pendente, e o total que eu recebi, e já faz o cálculo automaticamente aqui pra gente. E a gente tem como também, para a gente processar todos os agendados. E eu tenho como também receber os valores os valores em massa. Eu clico aqui em todos, eu tenho como agendar os recebimentos de todas as vendas, eu tenho como agendar para uma única data, para receber tudo de uma vez só, ou tenho como marcar aqui como recebido tudo de uma vez só. Lembrando que é sempre um mês subsequente. Se você está em janeiro, você vai colocar em fevereiro. Se você está em fevereiro, você vai colocar em março. Se você está em março, você vai colocar em abril. Mídias, tráfego pago. Vamos supor que a sua empresa ela faça um tráfego pago, vocês têm uma agência que faz esse tráfego ali para vocês, enfim. Se vocês têm uma agência, vocês podem colocar aqui o que vocês estão investindo. Vamos supor que a gente está fazendo a campanha Dia das Mães. Aqui eu vou colocar o tipo de mídia que a gente está investindo. Se não tiver aqui dentro, vocês podem vir aqui e criar uma nova mídia, certo? Podem vir aqui e criar, que automaticamente aqui vocês vão colocar qual é a mídia que vocês criaram. Vamos colocar que é no Google. O valor investido é R$ 2.000. A data de início é hoje. E a data de fim é dia 31. Mas eu posso colocar daqui 30 dias, daqui 60, daqui 70, daqui 80, daqui 90 dias. Se tem alguma equipe vinculada, vamos supor que a gente está fazendo um tráfego pago especialmente para a equipe 1, especialmente para a equipe 2, especialmente para a equipe 3. Eu tenho como aqui escolher qual é a equipe que eu vou fazer esse tráfego pago e assim eu tenho mais controle sobre a gestão financeira do seu negócio. Eu posso também selecionar um vendedor específico. Ah, estou fazendo um tráfego pago para o vendedor A, para o vendedor B, C, Y, Z, automaticamente em custos, em despesas, vai vincular o quanto esse vendedor trouxe de receita de venda e o quanto ele está gastando em tráfego pago, em salário, em custos variáveis, em custos fixos. Então aqui eu só seleciono se eu estiver fazendo para algum específico. Se for para a empresa toda, eu não seleciono nada e salvo. A partir do momento que eu salvo, tá aqui a campanha, ela tá ativa. O total de investimento e o total de campanha. Aqui só tem uma campanha, então só tá uma campanha rodando. E assim que essa campanha parar de rodar, eu venho aqui, dou ok, foi finalizado, a gente investiu um total de R$ 2.000 na campanha Dia das Mães pelo Google Ads. Automaticamente, em dashboard financeiro, já vai mostrar pra gente o custo que você teve com o tráfego pago. Automaticamente ele já mostra aqui pra gente. Em folha de pagamento, aqui são tudo que a gente tem para pagar, tudo. A folha fixa, mais as comissões que a gente tem a pagar. Tudo que a gente tem a pagar, literalmente tudo que a gente tem a pagar. Aqui é um pouco diferente, é tudo que foi gerado no mês. No mês de janeiro foi já gerado 49, 24.000 de
comissão, mais 12.000 de salário, que dá um total a pagar de R$ 49.000. E até o momento não foi pago nada de comissão. Nós temos a pagar os 24.500 de comissão. Se eu venho aqui para fevereiro, não foi gerado nenhuma comissão de fevereiro ainda, porque o mês ele não começou, a venda ela não foi feita em fevereiro ainda, a gente não tem venda feita aqui ainda. Então aqui só tem os salários fixos a pagar, que já está contabilizado todos os meses. Para sair daqui, esse salário fixo, você tem que remover um membro, você tem que apagar um membro, que é quando você dispensa uma pessoa, ou enfim, ele sobe de cargo, enfim. Então aqui em janeiro, nós temos aqui o total do período, nós temos aqui o a pagar, o pago e o total de comissão que a gente tem a pagar. Outra coisa que a gente pode fazer é exportar tudo que a gente tem aqui a pagar, pago, em Excel, para você ter um controle maior, ou conferir alguma coisa caso você queira. E nós podemos também pagar em massa, tudo de uma vez só, ou pagar individualmente, certo? Aqui nós temos os colaboradores. Eu vou dar um exemplo aqui. O João Silva é um vendedor CLT, recebe um salário de R$ 2.000, não tem nenhum tipo de benefício, de passagem, de vale alimentação, enfim. Ele não tem cargos também, e fez uma venda que te gerou 11.000 de comissão. O salário, mais a comissão, dá um total de R$ 13.000 a pagar. Certo? Certo. E a gente tem aqui o Marcos Santos, que é diretor, CLT também, tem um salário base de 2.000, não tem nenhum benefício também, fez uma venda, só que ele é líder. Como ele é líder de uma equipe, gerou a venda de vendedor dele, que ele fez a venda, ele foi lá e vendeu, e gerou a venda também de comissão como líder, porque o líder ele ganha sobre a equipe. Se o Marcos Santos for líder de uma equipe, ele vender e também for líder, ele vai ganhar a comissão dele, mais a comissão de líder. Ah, aqui na minha equipe eu tenho líderes, só que o líder ele ganha só a comissão individual dele. Ele é líder da equipe, mas só ganha a comissão individual. E pronto, eu não pago a comissão para líder. Então, quando vocês criarem a equipe, que eu vou mostrar aqui, já já eu vou mostrar isso para vocês. Quando vocês virem aqui em criar equipe, vocês vai colocar aqui e zero, ele não recebe. Pronto, acabou, não tem problema nenhum. Então, é simples assim. Aqui a gente tem mostrando a comissão de um líder, e aqui é um vendedor normal que não tem nenhuma comissão de líder. E para pagar é muito simples, eu venho aqui em pagar, automaticamente o sistema já vai fazer a computação, que já foi pago, e aqui é o que resta a pagar, e aqui é o que resta de comissão a pagar dessas pessoas. Aqui eu tenho o detalhamento das comissões, certo? Que eu posso colocar as datas, se eu quero ver só salário, eu quero ver só as comissões, eu quero ver só as remunerações, eu quero ver todos. Aqui, pendente, pago, entre outras ou até mesmo atrasado, ou tudo. E aqui eu consigo ver por equipe. Muito simples, muito fácil, e lembrando que tem como exportar todas essas informações aqui via Excel. E aqui são os relatórios financeiros. Eu tenho como baixar o DRE de toda a operação, eu tenho como eu baixar o fluxo de caixa, o relatório de comissões, o contas a receber, o contas a pagar, e aqui não gerou ainda o contas a pagar, mas eu tenho como eu baixar também, e o investimento em mídias. Tudo isso aqui eu baixo tudo em formato Excel, em formato planilha, para vocês ter salvo aí no painel de vocês, aí, no, aí em caso um computador, o drive de vocês, e eu tenho como vir aqui individualmente e eu baixar painel por painel também. Se ficou alguma dúvida, nos pergunte, estamos à disposição. Caso você queira um treinamento individual sobre o painel financeiro, só solicitar também que a gente vai estar à disposição para a gente dar esse treinamento individual.
Caso ficou alguma coisa com dúvidas, eu peço que vocês revejam o vídeo novamente. É muito simples, é muito fácil, só basta vocês pegar, familiaridade com o sistema, mas ele é muito intuitivo, ele é muito simples de se mexer. Até o próximo vídeo.